que a terceira via é morta. Não existe. Terceira via no Brasil acabou, não tem uma condição de se ter um terceiro nome com chances reais de disputar esse primeiro turno. Porque Olavo Edu Carvalho, melhor canal de cortes do YouTube. querido Daniel Martins está por aqui já para trazer essa primeira informação do dia no Jornal da Auriverde. Daniel, bom dia, seja bem-vindo novamente ao Jornal da Auriverde Brasil. Bom dia, Wellington, bom dia quem nos acompanha no rádio, no YouTube da Auriverde Brasil, uma ótima terça-feira. Exatamente, foi divulgada agora há pouco uma pesquisa da Real Time Big Data, com intenções de voto para as eleições presidenciais. A gente traz aqui no Jornal da Auriverde cenário de segundo turno, que aponta Lula tecnicamente empatado, tanto com Flávio Bolsonaro como também Ronaldo Caiado. De acordo com a pesquisa, na simulação com Flávio, Lula aparece com 45% das intenções de voto contra 42% do senador. Já na simulação com Ronaldo Caiado, o ex-governador de Goiás tem 44% das intenções de voto contra 43% de Lula. No comparativo com Romeu Zema, Lula tem 44% e o ex-governador de Goiás tem 38%. A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 2.000 eleitores entre os dias 18 e 20 de julho por meio de entrevista presencial. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança da pesquisa é de 95%. Wellington. Olha, a gente tem uma preocupação em relação à divulgação de pesquisa, a gente fala aqui porque é do ofício, né? A pesquisa ela é divulgada e agora são vários institutos, aliás, se não me engano, são 16 institutos que nós temos em atuação no Brasil hoje, e toda semana sai 2, 3 pesquisas e a gente tenta entender até qual é a necessidade de tanta pesquisa assim, mas enfim, a gente faz o nosso papel aqui, que é analisar. Então, deixar sempre aqui aquela questão de que as pesquisas nem sempre vão mostrar a realidade do que é o pleito eleitoral. Hoje é dia 21 de julho, não tem como se saber e prever o que vai acontecer lá na eleição, que é no primeiro domingo de outubro, né? Tá longe. Então tem, do ponto de vista estatístico, você vai chegar em alguma coisa, mas a eleição tá longe. Então, essa questão da pesquisa a gente coloca de lado, a gente sabe que tem pesquisas que são manipuladas e que tem, de fato, inclusive processos no Tribunal Superior Eleitoral com suspensão da divulgação de pesquisas que coloca ali no seu questionário uma casca de banana para o entrevistado escorregar e apontar aquilo que a pesquisa quer ouvir. Posto isso, a gente precisa entender e observar a questão dos números. O Flávio Bolsonaro oscila agora para cima, que era uma condição que a gente imaginava que ia acontecer. As últimas pesquisas mostravam uma oscilação do senador de 2, 3 pontos para baixo, e agora uma oscilação para cima, ele vai a 42%. Na pesquisa anterior ele tinha 40%, na pesquisa que foi realizada no mês passado. Então é um empate técnico aí no segundo turno com o Lula, 45-42%. E o que cabe, né, nesse momento é a gente começar a entender para onde vai essa questão eleitoral, para onde vai o cenário das eleições esse ano. Não preciso dizer aqui, nós já falamos isso várias vezes, que a terceira via é morta. Não existe. Terceira via no Brasil acabou, não tem uma condição de se ter um terceiro nome com chances reais de disputar esse primeiro turno, porque é uma eleição que ela tem essa característica novamente de colocar a esquerda com o Lula, que tem apenas um candidato, a esquerda leva apenas um candidato para as eleições, e por outro lado tem o Flávio Bolsonaro, que é o senador e é o candidato com chances reais de ser eleito. Não adianta a gente discutir aqui o Caiado. O Caiado tem 3% das intenções de voto. Não, no segundo turno ele tem 44%. Mas no primeiro turno ele tem 3%. No segundo turno é todo mundo contra o Lula. Então, qualquer candidato que tiver por ali vai performar bem. No primeiro turno ele tem 3%, 2%, 5%, vai depender do instituto. A discussão que precisa ser feita é em relação à campanha do Flávio Bolsonaro, que é o candidato com chances reais de derrotar Lula e de tirar a esquerda do poder. Isso não tem dúvida, não tem outra alternativa. Isso está colocado e não são só as pesquisas eleitorais, mas a percepção do eleitorado é essa, de que haverá
um segundo turno entre esses dois candidatos e que o primeiro turno é uma disputa entre o PT e o PL. E aí o que a gente precisa entender é o ponto de vista estrutural da eleição e da campanha eleitoral em si. Nós já falamos ontem aqui que iniciou o período de convenções para a realização das convenções partidárias. Esse período foi iniciado ontem, prazo vai até dia 5, depois tem até o dia 15 para registrar a candidatura. E nesses próximos 20 dias, a gente vai entender de fato quem são os candidatos, está oficializado. Dia 16 de agosto começa oficialmente a campanha eleitoral, com propaganda, com divulgação nas redes sociais e nas ruas. E a campanha do Flávio Bolsonaro tem agora, nesse sábado, uma convenção para definição, né, do nome do vice, que ainda não foi colocado. E a partir da convenção, colocado o nome do vice, o nome dos candidatos a governador, deputado e senador, a gente começa a entender como é que vai ser a disputa eleitoral desse ano. Ontem nós falamos aqui sobre o vídeo do Flávio no mercado, mostrando ali os preços dos produtos, e eu tenho a impressão de que essa é a tônica eleitoral para esse ano. Nós temos a grande discussão que é a segurança pública. Se você pegar qualquer uma dessas pesquisas, a segurança pública com certeza vai estar entre os primeiros problemas apontados pelos brasileiros em todas as regiões do país, porque não é um problema de uma região apenas. E as propostas nesse sentido precisam ser efetivas, porque o eleitor vai começar a entender o que ele concorda e o que ele não concorda que aconteça no Brasil pelos próximos 4 anos. Mas essa ideia do Flávio de conversar com o eleitorado, com o povo mesmo, conversar com a população de um modo mais prático, indo no mercado, mostrando os produtos, comparando preços, dizendo aquilo que foi feito no governo do Bolsonaro, do pai dele, e o que ele pretende fazer no governo dele, é algo que vai importar para o eleitor, para o grande eleitorado principalmente, e é nisso que eu acho que a campanha precisa focar. A campanha do Flávio precisa ter essa tônica de entender essa linguagem com as pessoas, e já está entendendo, e já tem feito, repito isso ao longo das últimas semanas. E a partir dessa convenção realizada no sábado, a gente começa a entender para onde vai a disputa eleitoral, qual será o debate. Eu tenho toda a certeza que, repito, a segurança é o foco principal, um dos focos principais, mas essa conversa com a população, de explicar para a população que o morador, o cidadão paga mais caro no mercado, e isso é culpa do governo, de um governo que gasta muito, de um governo que arrecada muito porque tem muito imposto, tem uma carga tributária muito alta, e que ao mesmo tempo em que arrecada, gasta desenfreadamente e sem devolver para a população serviços de qualidade, serviços que façam a diferença na vida das pessoas. Então, se a campanha conseguir colocar isso, mostrar isso para o eleitorado, a gente vai começar a entender por que esse número de oscilação para cima começa a aparecer nas pesquisas. E vai começar a aparecer, isso é natural. Agora, pesquisa o pessoal fala que pesquisa é fotografia de momento. E a pesquisa é realizada hoje. Você pergunta hoje pro cara, quem você vai votar? Eu vou votar no fulano. Mas a eleição é em outubro. Daqui até outubro o cara pode mudar de opinião, daqui até outubro ele pode lembrar que tem outro candidato que ele gosta mais, e aí muda o jogo. É por isso que a gente vai discutir isso ainda na edição de hoje. Tem aquela proposta de criar um selo ali para os institutos de pesquisa que mais se aproximarem do resultado. Muito bem, isso é uma questão que é discutível. Agora, é necessário que a campanha, a parte interna da campanha, entenda esses números, enxergue esses números, o número da pesquisa, e principalmente entenda e coloque na prática, na estratégia eleitoral, para que tenha um resultado positivo em outubro. A estratégia eleitoral de conversar com as pessoas, como o Flávio tem feito, de ir no supermercado e mostrar, olha, a culpa desse problema aqui, a culpa desse produto estar mais caro é do governo, a culpa é do Lula. E aí as pessoas vão depois, em outubro, fazer o seu julgamento. É isso que é importante, é isso que interessa do ponto de vista da campanha eleitoral em si. Então, mostrar o problema, identificar, apontar a solução, isso é coisa básica de uma campanha eleitoral. Os números estão aí. Repito, pesquisa, a gente vai acreditar em pesquisa, a gente vai ficar aqui doido, perdido, porque pesquisa, cada um aponta o que quer, mostra o que quer e vida que segue.
Agora, a gente tem que entender a voz da rua, que as pessoas estão falando, que as pessoas estão discutindo, e a partir daí colocar em prática um trabalho para disputar essa eleição e para chegar em outubro com sucesso, que é isso que a gente espera dessa eleição. Enquanto você está assistindo esse vídeo, milhares de brasileiros patriotas estão conosco em nossas transmissões ao vivo. De manhã, das 8 da manhã até a 1 da tarde, tem Jornal da Auriverde Brasil. Para fechar o dia, tem o Primeira Página, das 5 da tarde até as 7 da noite. Notícia em tempo real, com análises especialmente feitas para você. Inscreva-se em nossos canais, @Auriverde Brasil, a voz da direita. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu tô fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem tá na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.